sobre os estudos, né? Como é a condução como deve ser a condução dos estudos diante dessa realidade da internet. E também menciona, nos dá números de jovens que têm acesso à internet. Eu poderia falar um pouquinho sobre isso? Então, isso são dados que eu encontrei na internet, né, mesmo recentemente, para mostrar a dimensão da penetração que a internet tem, né, na nossa juventude, né? Então, aí eu menciono que crianças e adolescentes de 9 a 15 anos, 86%, todos eles são internautas, já estão na internet, né? E esse número vai aumentando ainda conforme o jovem vai ganhando em idade. Ou seja, não existe o risco de ficarem dependentes da internet, já estão dependentes da internet. A gente tem que partir desse pressuposto, né? E a gente tem que fazer um esforço para que esse uso seja regulado, né? Seja positivo, né? E eu achei interessante, por isso eu coloco aqui no início do livro, uns dados de dos pesquisadores americanos, nas universidades americanas, que falavam da diferença entre o uso da tela do computador e do livro. É verdade, né? Verdade. Do livro, da leitura, da escritura, né? Eu acho que é muito importante que até hoje os vestibulares exigem redação, né? Você vê que as pessoas perderam o costume de redigir, nem conseguem escrever mais, né, à mão, né? Eu me lembro, eu até cito no livro, uma espécie de conclamação de um professor da USP aos seus alunos, porque ele estava sentindo isso. Os alunos o tempo todo na internet e não entravam na bibliografia, nos livros que ele recomendava. Então ele falou: meus alunos, por favor, prometam uma coisa para mim: menos Facebook e mais Face on the book, né? Ou seja, menos ficar nas redes sociais e mais entrar nos escritos, na bibliografia, nos textos, né? Aliás, existe também eu menciono aí na Grécia Antiga, quando se descobriu a escrita, houve pessoas que acharam que a descoberta da escrita ia prejudicar o aprendizado das pessoas. Porque quando não tinha escrita, as pessoas tinham que guardar tudo na memória, né? Os antigos sabiam os salmos, por exemplo. Os judeus sabiam os salmos praticamente de cor. Né? Se eu dizia o primeiro versículo do salmo, ele repetia o salmo inteirinho. Então, o uso da memória era muito mais necessário porque era o único instrumento que havia. Então se cogitou isso. Agora com escrita, a aprendizado vai cair, né? E aí, então, a retenção também, né? Excelente. A retenção daquilo que se aprende, né? Mas até certo ponto tem sentido, né? Você fala, não, está escrito, né? Se está escrito, não preciso decorar. Exato. Hoje em dia é assim também. Antigamente, por exemplo, a gente sabia o número de telefone das pessoas de cor, né? A gente ligava, sabia, fulano, agora a gente não, hoje em dia, qual o número de telefone da sua mãe? Não sabe. Verdade. Então, a gente deixou de usar a memória, né? Então, não quer dizer que a gente tem que voltar à idade da pedra, isso não é assim. Mas a gente tem que saber, de fato, que é preciso não abrir mão desses instrumentos que nos ajudem a pensar, não é? Não só a copiar o que os outros dizem, mas pensar, aprofundar nas ideias para construir a nossa cultura.